Portanto, este é um tipo bastante usual, bastante comum para algumas situações em que outras tecnologias não se mostram muito adequadas. Por exemplo, partículas aderentes acabam não sendo muito bem tratadas pelas tecnologias que vimos antes, assim como aquelas que, em razão da sua composição, podem representar um risco, né, devido ao potencial explosivo que apresentam. Né? Aqui nós temos uma segunda representação esquemática deste mesmo equipamento, deste mesmo tipo, a câmara de espelho gravitacional, né, ou torre vertical de contrafluxo, onde vemos, então, mais uma vez, a entrada do chamado gás sujo, aquele ainda composto pelo material particulado, entrando pela parte inferior do equipamento e, então, passando por entre os dispersores que formam as névoas de gás, né? Aqui vemos uma grande quantidade de dispersores que praticamente fazem com que o líquido atomizado ocupe todo o espaço dentro deste equipamento e, dessa forma, forçando um contato entre a partícula sólida e o líquido, né? Mais acima vemos ali o Mist Eliminator, né, a grade de eliminação de névoa, impedindo com que a parte líquida acompanhe o fluente gasoso, chegando na parte inferior do equipamento. E aqui, mais uma vez, destacada na parte inferior, esse dreno, né, ou a saída de água, ou mais especificamente do lodo que se forma pela captura do particulado pelo efluente líquido. Aqui temos alguns detalhes destes eliminadores de névoa, que, como vemos aqui, são basicamente grades, né, dispostas de tal forma que necessariamente a parte líquida do efluente gasoso acaba, em algum momento, entrando em contato, né, em contato com essa estrutura, e ali se acumula até que as gotículas menores vão entrando uma em contato com a outra, né, ou seja, vão coalescendo e adquirindo peso suficiente para que caiam, né, pela razão do próprio peso, vencendo a velocidade do gás. Né? Então, portanto, são estruturas especificadas para reter o líquido arrastado pelo efluente gasoso industrial, que ocorre em forma de finas gotas, né? Ou seja, o líquido atomizado. O arraste é devido ao contato entre as fases líquida deste efluente atomizado e a fase gasosa, né, do efluente, garantindo que o gás, então, saia do equipamento isento da composição ou da parte líquida. Um outro tipo bastante interessante são os ciclones de spray, né, ou a torre de spray ciclônica. Como vemos nessa imagem, ela tem uma configuração similar à que já vimos em equipamentos anteriores, porém a admissão do gás aqui é na parte inferior do equipamento, diferente do coletor cilíndrico seco que já havíamos discutido aulas atrás. A admissão do gás na parte inferior do equipamento, de maneira tangencial à sua parede, em formato cilíndrico, força, então, uma trajetória helicoidal ascendente. E, ao longo desta trajetória, essas linhas de escoamento também entram em contato com diversos dispositivos nebulizadores, formadores de spray, que são essas estruturas ali representadas na forma de linhas paralelas, formando um V nesta estrutura interna concêntrica, a câmara do equipamento, né? Portanto, ali, mais uma vez, forçando com que as partículas em sua trajetória helicoidal acabem, em algum momento, entrando em contato com o líquido e, desta maneira, sendo capturado. Né? Portanto, o gás é introduzido tangencialmente, o que aumenta a força de colisão, né? A força centrífuga, né? Que promove, então,
esse arraste das partículas para que entrem em contato com o líquido, assim como acabem em algum momento se chocando com a parede do equipamento. Né? Este outro formato consegue uma eficiência ainda superior, podendo alcançar até 95% para partículas maiores que 5 micrômetros, enquanto que a alternativa anterior alcançava 90% para partículas maiores a 8 micrômetros. Né? Gotículas são produzidas por estes bicos de spray, né, chamado de spray manifolds, e gotas são coletadas por força centrífuga. Né? Como já destacado, uma alternativa ainda mais eficiente em comparação com a torre de spray. Né? Aqui uma outra representação dessa mesma estrutura, né? Mais uma vez com a entrada do gás sujo tangencial, né? Na parte inferior do equipamento, e a partir dali percorrendo uma trajetória helicoidal ascendente, enquanto perpassa por diversas linhas de sprays nebulizadores, né? Forçando mais uma vez o contato da partícula com o líquido, por meio do qual ela é capturada. E a água, então, já composta do material particulado, mais uma vez cai pela força do seu próprio peso, pela ação da gravidade, na parte inferior do equipamento, onde temos ali uma entrada de água para alimentar os dispersores, e na outra extremidade uma saída, por meio da qual o efluente líquido sujo é capturado para, na sequência, ser tratado. E, por último, o último tipo destes lavadores úmidos são aqui o Venturi Scrubber, né, o purificador Venturi, que está entre os mais utilizados para fins de tratamento de fluentes gasosos em ambientes industriais, né? Uma alternativa extremamente eficiente que se baseia na geometria dos dutos de condução do efluente gasoso. Como vemos nessa imagem, nós temos uma entrada do ar, né, contaminado pelo particulado, numa seção convergente, porque vemos claramente aqui um estreitamento do canal, partindo de uma seção maior para outra menor, até o ponto em que ele alcança a chamada garganta, que é a seção mais estreita desta estrutura, né? É nesta seção que o fluxo de gás atinge a sua maior velocidade, podendo alcançar de 30 a 150 metros por segundo. Portanto, uma velocidade bastante elevada, que contribui para que o líquido inserido neste ponto do canal acabe sendo atomizado por ser arrastado com extrema velocidade nesse ponto do canal. Seguida da garganta, temos uma seção divergente, ou seja, uma seção que parte de uma área menor para outra maior, até alcançar a saída do ar limpo na outra extremidade.